Olá, meus queridos amigos! Hoje estou aqui para falar brevemente sobre o grande pacto que Deus fez com a humanidade. Um pacto de sangue, corpo e amor para com você. Esse pacto, imagina, você tem um pacto com alguém que é todo-poderoso, Senhor de todos os senhores, Senhor do universo, o grande eterno, o grande poderoso, Deus. Não existe nada e ninguém acima dele. E este Deus Todo-Poderoso fez um pacto com você através do seu Filho, Jesus Cristo. Muita gente sabe, né? Todo mundo aí conhece, né? Jesus Cristo, sabe que ele morreu na cruz por nós, mas não entende o grande pacto que foi feito antes de Jesus morrer numa última ceia, onde ele pega o pão, divide entre os amigos dele, porque os discípulos ali naquele momento, como o próprio Jesus falou, que eles não os via como discípulos e sim como amigos. Então ele numa ceia com os seus amigos, pegou o pão, dividiu entre os amigos e disse para fazer aquilo ali em memória dele, pois aquele pão significava o corpo dele. E o cálice com vinho ele tomou, dizendo que seria o sangue dele. E falou que fizessem aquela ceia, aquele ato, em memória dele. É estranho imaginando. Você tem um amigo aí, de repente, tudo bem que naquela época Jesus, com aquele todo poder, milagres que ele fazia, você até não estranharia muito, né? Você ficaria, eita, está dizendo que aquilo ali é o sangue dele, o corpo dele, e vamos comer o corpo de Cristo, vamos tomar o sangue de Cristo. É meio estranho, né? Você ficar... Mas naquela época, poderia ser até bem normal, principalmente falando sobre Jesus Cristo, que era aquele que fazia milagres, que fazia coisas incríveis. Então, Jesus Cristo colocou esta, não vou dizer ordenança, mas ele falou que fizesse em memória dele. E quando você toma o sangue de Cristo e come o corpo de Cristo, você na verdade está completando o grande pacto que Deus fez com a humanidade. Fez com aqueles que querem participar. O sangue ele representa o Espírito de Deus. O corpo ele representa a matéria física. Ou seja, você une você a Deus através desta ceia tão simples e que te dá poder. Imagina, você está fazendo um pacto com Deus, onde Deus se entrega para você em sacrifício e você faz esse ato de lembrança dele. Só que quando você faz esta ceia, não é apenas uma ceia onde você está tomando um cálice de vinho ou suco de uva, ou então comendo um pão. Na verdade, você está tomando o sangue de Cristo, o corpo de Cristo, em sacrifício a você. Você está assumindo, aceitando o pacto, completando o pacto de poder. Ou seja, você completa a aceitação de sacrifício do próprio Deus numa cruz em favor de você. Isso te dá um poder que você não tem ideia de quão poderoso você fica. Muitas pessoas tomam a ceia como uma renovação, como uma aliança, como uma reenergização da sua espiritualidade. E vai por aí mesmo. Você quando faz esse ato, essa lembrança do sangue e do corpo de Cristo sacrificado por você numa cruz, você aceita o grande pacto de Deus para com a sua vida, onde Jesus foi o cordeiro, Jesus foi o sacrifício, ele deu o sangue dele, ele deu o corpo dele, ele deu a vida dele por você. E muitas das vezes nós não
nos aproveitamos do que temos. Deus fez um pacto com você de poder, de amor, de vida. Usa isso ao seu favor. Tome o cálice, lembre-se de Cristo, lembre-se de Jesus, tudo que Ele trouxe para você, o grande sacrifício do grande Deus, o único Deus, através de Jesus Cristo, para a sua vida, para te dar vida. Você, depois de Jesus, só tem vida. Você só tem vida em abundância. A morte foi em Cristo. A tristeza, os problemas, tudo de ruim aí que você tiver, que você pensar, foi em Cristo. E esse sacrifício foi um dos maiores sacrifícios e não existirá outro tão grande em todo o universo, em toda a humanidade. Porque foi o sacrifício do próprio Deus por você. Isso tem um poder que você não consegue calcular. Então, use isso a seu favor. Faça a sua ceia, lembre de Jesus e tenha uma vida como Ele nos propiciou através da sua crucificação. Uma vida abundante. Ele nos deu, através do ato na cruz, Ele nos deu o Espírito Santo, onde você pode encontrá-lo. Basta você ir de encontro com Deus. Deus já fez tudo. Basta você agora completar o pacto, aceitar. Então, coma do pão. Eu aqui estou sozinho, mas de certa forma eu estou compartilhando com você esta ceia, porque você está aí me assistindo. E se você quiser, pode assistir este vídeo em outro momento, também com seu pãozinho, representando o corpo de Cristo, com o seu cálice de vinho, ou então de suco de uva, representando o sangue de Cristo. E aí você ceia em homenagem àquele, em lembrança àquele que nos deu todo o poder. Todo. Basta nós apenas aproveitarmos disso. Nós usarmos isso. Nós aceitarmos esse sacrifício. Nós, graças a Deus, tivemos o nosso sacrifício pelos nossos pecados, pelos nossos erros, por tudo que nos condena. Através de Cristo nós não temos mais condenação. Toda a condenação foi através dele. Então, a gente ceia em agradecimento a Deus pela morte de Cristo em favor da nossa vida. Comemos do corpo de Cristo e bebemos do sangue dele em favor da nossa vida abundante. Ele nos entregou tudo naquela cruz, então a gente não pode negar tudo isso e não aproveitar disso tudo isso. Foi um sacrifício muito grande, então a gente não pode negar o tão grandioso que nos foi dado. Então, bebo aqui do sangue de Cristo. E é muito forte isso, é muito emocionante, é grandioso. Faça. E você vai ver como a sua vida muda da água para o vinho. É algo que a gente não tem palavras. E só através da vivência, do que a gente sente, do Espírito que se aproxima da gente, que é o Espírito de Deus, somente isso pode te dar a explicação do que é isso. É esse poder que provém de Deus através do Espírito hoje. É um ato que foi feito há milhares de anos atrás e que continua igual ao que era antes. Claro que eu não sei o que era antes, né? Mas hoje o Espírito de Deus é tão grande na vida de todo aquele que aceita o grande pacto de Deus, é um poder tão grande que a gente não tem nem palavras para poder
dar o significado de tão grandioso que isso é, de tão grande, de tão importante e de tanta vida que isso nos dá através desta lembrança, desta renovação, desta aliança, deste pacto que Deus fez primeiro para com a gente, e a gente pode simplesmente completar, aceitar, agradecer e viver com a graça de Deus. Muito obrigado, seja muito feliz, aproveite e abuse do poder de Deus, porque Deus quer isso, quer que você tenha uma vida maravilhosa, abundante, com tudo de bom, com tudo de lindo, com tudo de perfeito, maravilhoso. Coisas que a gente só encontra através do Espírito de Deus, através deste grande sacrifício que Deus fez por nós na cruz, através de Jesus Cristo, seu único Filho, que morreu crucificado na cruz, ressuscitou, está lá com Deus, nos ajudando em tudo, preparando tudo para a gente, o hoje, o amanhã, o sempre. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!